antes de você seguir, eu quero botar a pergunta que é o seguinte: julgando, como eu disse no início do grande debate, que somos o país que mais mata transexuais no mundo, estamos liderando um ranking. Essa fala do pastor André Valadão deveria ter um limite? Há limite para a liberdade no discurso baseado na religião? Claro que é limite, inclusive eu pontuei a irresponsabilidade da fala dele, especialmente considerando a posição de liderança que ele tem na sociedade, né, e a sensibilidade do assunto, né, com o qual ele lida no dia a dia, que é o quê? A reconexão da pessoa com Deus. Agora, eu vou insistir na minha interpretação, Zé, em relação à referência bíblica, porque ele coloca, o eu lírico da frase é Deus. Ele diz, aí Deus fala. Não posso mais, já meti esse arco-íris ali. Eu li a passagem do Gênesis, é uma referência clara a isso. O arco-íris é a promessa que Deus faz à humanidade e a todos os seres vivos de não destruição, certo? E depois, se eu pudesse, eu matava tudo. Aqui matava, eu não acho que está sendo utilizado no sentido de assassinato, no sentido de destruição, porque não é eu matava também todos, eu matava tudo, como foi feito no dilúvio. Foi exatamente assim no dilúvio. O dilúvio não destruiu simplesmente seres vivos, ele destruiu tudo e começava tudo de novo. A ideia do dilúvio é um resgate da moralidade, Zé. Tá? Então, a fala é feita nesse contexto. A gente não pode também afastar o contexto, tá, do que foi feito. Mas eu já prometi para mim mesmo, obviamente Deus falando aqui, que não posso. Agora está com vocês. E quando ele fala, sacode uns 4 do seu lado e vamos para cima, é diferente de vamos matar, vamos criar um grupo de extermínio ou vamos fazer qualquer coisa do tipo. Algumas pessoas acreditam, né, não é meu caso, mas acreditam naquela ideia que se convencionou falar, eu peço perdão pelo uso da expressão pejorativa, de cura gay. Então, existem pessoas que creem que é possível resetar o ser humano. É uma ideia que parece absurda para você, parece absurda também para mim. Eu acho que do ponto de vista psicológico, né, é muito, muito questionável, mas tem gente que acredita nisso. Né? E agora vamos para o argumento da plausibilidade. Faz sentido um pastor de relevo nacional, que parece ser o caso, sabendo que está numa situação pública, que está sendo filmado, você acha que ele exortaria a sua congregação a praticar assassinatos, a formar quadrilhas, grupos de extermínio para isso? Não, não é plausível. Aqui a gente está dando a pior interpretação possível, muito com base em ignorância do texto religioso, que claramente é mencionado aqui. Agora, isso não diminui o absurdo da fala. Eu simplesmente estou dizendo que, ao contrário do que foi noticiado na imprensa, eu não acho que ele sugeriu que pessoas matassem outras pessoas, eu não acho que ele incitou pessoas a assassinarem outras pessoas, mas vamos falar do absurdo, porque é didático isso. E aqui é ponto pacífico nesse debate. Esse é um discurso anacrônico, é um discurso atrasado, sabe? É um discurso feio e, o mais importante, é um discurso em absoluto desacordo com a religião do pastor. Meu Deus do céu, hoje foi tão bonito, Lu. Aqui eu fui na cafeteria, né, aqui da CNN, e alguém colocou um post-it lindo com João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A mensagem do pastor, ela tem que ser essa, de amor, de misericórdia, de perdão. Quando você vai para Mateus, capítulo 22, o 37 ao 39, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Olha, coloque em equiparação. Ame seu próximo como a si mesmo. Então, esse discurso de divisão, né, de sinalizar o pecado do outro, sabe, sem qualquer tipo de misericórdia. Imagina falar um negócio desse. Não é possível um crente aplaudir um casamento homoafetivo? De onde ele tirou isso? Você não pode se felicitar pela união de duas pessoas que se amam? Não faz o menor sentido. É em desacordo com a própria religião. Então, eu estou tentando, inclusive no espírito cristão, de ser justo,
e enxergar, de repente, o que todo mundo que está apontando o dedo, né, às vezes precocemente, não está vendo. Houve uma referência bíblica, o negócio foi muito infeliz, mas eu não acho que, do ponto de vista técnico, jurídico, ele mandou pessoas matarem outras pessoas. Isso seria o cúmulo do absurdo de uma coisa que já é deplorável. Então, não estou defendendo a figura, né, não estou defendendo o agressor, não estou defendendo o discurso. Estou defendendo uma linha de interpretação com base no contexto, né? E aqui eu já mostrei, eu acho que até ad nauseam, peço desculpa por ter me alongado, Luz, audiência, até assim, de forma excessiva, onde estão essas referências, até para a gente ter uma compreensão do absurdo, porque está todo mundo chocado com esse tipo de fala. Zé Eduardo, considerando que nós somos o país que mais mata pessoas trans no mundo, estamos mais um ano sempre liderando o ranking. Você acha que deveria haver limite para essa fala, liberdade de discurso baseado na religião? E eu vou frisar aqui, matamos transexuais e muitas vezes com requintes de crueldade, com barbaridade. Mas é evidente que tem que ter limites, Luciano. A meu ver, é muito claro a tentativa dele de incitação a matar, mas eu vou partir do raciocínio do Caio. Nós estamos discordando, tá? Mas eu vou partir do raciocínio do Caio, com a interpretação que o Caio fez. Mesmo com a interpretação que o Caio fez, eu tenho um ato criminoso, que é a discriminação. Ou seja, eu estou fazendo claramente uma discriminação homotransfóbica no caso. Mesmo na tua interpretação, Caio. Se você não quiser dizer incitação ao homicídio, tudo bem. Agora, que vai enquadrar na legislação que proíbe discriminação contra atos transhomofóbicos, vai, pela tua interpretação. Então não dá para você, mesmo na tua interpretação, dizer que não houve ato ilícito. Mas eu não disse isso, Zé. Ah, bom, é que não tinha ficado claro. Então você concorda que houve ato ilícito? Perfeito. Então, veja, nós estamos só discutindo a tipificação criminosa, tá? Ou seja, eu estou dizendo que pode haver, sim, a tipificação de incitação ao homicídio. Ok, você discorda. Mas estamos, então, concordando que a discriminação e o ilícito criminal relativamente à discriminação transhomofóbica houve. Então, temos consenso que houve ilícito. Resta saber agora qual é a tipificação. Ou seja, o inquérito vai resultar numa denúncia e possível condenação desse senhor. Não se trata aqui de nós invocarmos um espírito cristão, dizer que ele falou algo que deve ser perdoado. Não. Mesmo na tua interpretação, houve ato ilícito. Houve a aplicação do disposto na Lei 7.716 de 1989, que o Supremo Tribunal Federal equiparou em 2019 o racismo e a homofobia. Então, portanto, diante desse contexto, resta apenas saber em quantos delitos ele será tipificado. Homicídio, nós divergimos. Incitação ao homicídio, nós divergimos. Mas em relação à discriminação, sem sombra de dúvida, ele está enquadrado na tua visão e na minha visão. Porque a tua visão, ao que eu entendi, e você acabou de confirmar agora na rápida intervenção que você fez, houve ato ilícito. Ou seja, não foi só uma falha infeliz, deplorável do ponto de vista religioso, inaceitável moralmente. Houve possibilidade de configuração de crime, delito, racismo equiparado à homofobia, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. O que houve aqui é uma situação homotransfóbica e, portanto, delituosamente enquadrada pelo direito penal. Zé, posso corroborar com um exemplo ilustrativo para o seu entendimento, só para o pessoal em casa? Porque às vezes faz uma distinção, né, entre formas de discriminação, como se uma fosse mais ou menos nobre que a outra. Discriminação é discriminação, é defesa em lei e é absurda. Imagina se esse pastor tivesse falado isso. Ele não disse isso, estou parafraseando. Aspas. Não é possível um crente aplaudir um casamento interracial. Está configurado o delito também, né? Claro. Especialmente considerando o contexto das falas. Aqui você percebe que ele se refere ao público LGBTQIAPN+, ele se refere não com amor, né? Ele se refere com ódio. Ele se refere com ódio.
Não é uma posição, sabe, de abraçar, de incluir. Então, nesse ponto, sim, eu achei que o meu repúdio tinha sido tão veemente que já estava implícito na fala. E sobre liberdade, a liberdade de expressão no contexto religioso, e o Zé sabe que eu sou um defensor, sou defensor, né, de uma visão ampliada de liberdade de expressão. Olha, você pode até achar, dentro da sua interpretação particular ou alguma denominação, que, por exemplo, aspas, homossexualidade é pecado. Você usar termos teológicos para justificar isso, olha, é de mau gosto? É lamentável? É. Mas você está dentro de um entendimento aí religioso. Aqui está desbordando para falas sociais, né, que instigam justamente divisionismo entre a sociedade. Por isso, eu acho que a gente desbordou o limite da liberdade de expressão. Mas eu queria só repisar, Zé, para mostrar assim, o absurdo que é defender esse tipo de posição, sendo uma liderança cristã. Desculpa, acabou meu tempo. Não, na verdade, Caio, eu não sei se você notou, mas você entrou na fala do Zé e pegou e foi embora. Verdade, não, era o Zé que estava fazendo a argumentação. É um tema que me causa espécie. O Zé é cristão também. Caio, a gente fica escandalizado com o negócio. Eu preciso chamar o intervalo comercial já, mas eu queria uma única perguntinha, mas que você fosse breve agora, Caio, que você está empolgado com esse tema. Primeiro, eu que estou aqui entre vocês, vou te dizer, não ficou explícito que o seu repúdio enquanto a fala. Foi bom você falar o seu repúdio, porque de início não ficou explícito, parecia que você estava fazendo uma defesa. E eu lhe pergunto, se não ficou explícito para mim o seu repúdio, essa interpretação, ou esse esforço de interpretação que você fez agora aqui no momento, como você chamou, né, esforço de interpretação, você acha que os fiéis que ouvem o pastor, eles conseguiriam alcançar através de um esforço de interpretação, ou eles iriam interpretar aquela fala da forma mais simples, com incitação ao ódio às pessoas LGBTQIA+. É uma possibilidade. Daí a irresponsabilidade do pastor, daí a configuração de ato potencialmente ilícito, né? É sobre isso que a gente está falando. Agora, se a gente fizer a transcrição da minha fala, né, a profusão de adjetivos negativos que eu usei para descrever, a única coisa é a seguinte, e esse é um compromisso que eu assumo aqui com os meus contratantes da CNN, comigo mesmo e com a audiência. Eu sempre vou fazer um esforço de interpretação em busca da verdade. Porque sair apontando o dedo e recriminando as pessoas... Então, assim, concordo quando o Zé colocou, ok, vamos considerar, né, por amor ao debate, né, Zé, a partir do ponto de vista do meu debatedor. Estamos só discutindo qual o tipo de ilícito e qual a sua gravidade. Não se houve ou não houve. Não, não é isso. É que, quando eu pego a matéria da imprensa e vejo que está falando o seguinte, no evento em questão, Valadão sugeriu que fiéis matassem pessoas LGBT. Tá? Isso está na imprensa, está nas notícias. E eu ouvi também, no evento em questão, Valadão incitou que fiéis matassem pessoas. Sim. E eu tenho uma interpretação diversa, apesar de repudiar o que ele falou, eu vou mesmo fazer esse esforço, é um compromisso que eu tenho, inclusive, com o meu mistério, né? Que é criticar, e eu procuro ser justo na crítica, até talvez pelo meu espírito cristão. Sim, aqui na CNN, por mais explícita que seja a fala, a gente sempre usa um suposto para acompanhar aí as investigações, e eu sempre faço questão de explicar isso. Vou perguntar ao Zé, acha que os fiéis que ouvem o pastor André Valadão conseguiriam fazer esse esforço de interpretação, como disse o Caio, para tentar chegar à não incitação ao crime de ódio? Eu acho que não há possibilidade que isso viesse a ocorrer, né? Eu tenho até uma discordância do Caio em relação à interpretação da incitação do homicídio, né? Eu próprio não vejo assim. Acho que um fiel também não veria e sentiria muito motivado a entender que ele tem que exterminar, aniquilar, matar as pessoas que foram rotuladas aqui desta forma absurda pelo pastor. Mas o que é importante precisar nesse momento é que, independentemente da discussão do enquadramento legal, há um ilícito aqui. E isso tem que sair, pelo menos parece que há um consenso aqui entre nós, ficou claro ao longo da evolução do debate. A divergência está em se nós podemos enquadrar
essa situação no artigo 286 do Código Penal, que fala que é indução de práticas criminosas, etc. O Caio dá uma interpretação que diz, olha, não é indução ao homicídio, eu dou uma interpretação que dá. Porém, há uma concordância minha e do Caio que a fala do pastor veio a qualificar um suposto delito, vamos falar assim, que é o enquadrado na Lei 7716 de 1989. Esta lei, ela proíbe, ela veda, ela tipifica como crime o racismo. E o Supremo Tribunal Federal, em 2019, equiparou essas situações homofóbicas, transhomofóbicas, etc., a crime de racismo. Então, nesse caso, como na própria interpretação que o Caio dá, houve um componente discriminatório evidente, eu tenho a tipificação criminosa clara desta fala, pelo menos supostamente até o fim do inquérito. Mais ainda acrescentando, o que chega a espantar é como alguém imbuído desta missão cristã chega a projetar os seus preconceitos, a sua visão de mundo, com tanto ódio, com tanta virulência, de forma tão absurda, jogando seres humanos contra seres humanos. Não é a primeira vez que isso acontece na história. Eu mesmo mencionei há pouco da religião que eu professo, a católica, com a Santa Inquisição. E ao longo da vida nós temos visto essa intolerância, uma intolerância contra quem não pensa como eu penso, a intolerância de quem não age como eu acho que deve agir, a intolerância em relação àqueles que não creem como eu creio, e também em relação a todo o aspecto da diversidade sexual que os seres humanos possuem. Isso é a negação da civilização, é a barbárie estampada em um discurso desse tipo. Esse tipo de situação tem que ser combatida com muito vigor, com muita firmeza. Tem que ser combatida não só pelos órgãos policiais, pelo Ministério Público, pelo Congresso Nacional, mas por você, cidadão e cidadã, que nos assistem. Não é possível nós tratarmos seres humanos desta maneira. Não é possível nós simplesmente incentivarmos o ódio por pessoas que não são como eu gostaria que elas fossem. Eu não acredito em certas coisas, muito bem, eu me reservo o poder de ter a minha crença. Agora, permitam que os outros tenham as suas crenças, a sua forma de ser, a sua forma de agir. Vamos parar com esse tipo de políticas de ódio que, no fundo, levam à desumanidade, levam à violência, levam à intolerância. Ou seja, levam à negação daquilo que é melhor e maior para os seres humanos, que é a sua dimensão plural.